De quem é a culpa da minha estagnação? Bom, a concorrência. A concorrência está muito grande. Então, muitos dentistas falam o seguinte para mim: Carla, a culpada é a concorrência, porque eles cobram barato. Então, cobra barato. E é por isso que eu tô nessa situação. Eu não acho justo cobrar um valor baixo de um tratamento, sendo que eu estudei tanto e o investimento no meu consultório é tão alto, né? Foi tão alto até hoje. Então, o problema é que a concorrência cobra barato. O problema é que a concorrência faz propaganda e eu não. Então, eu escuto isso, propaganda, ó. Propaganda, a concorrência faz, atrai muitos pacientes, as clínicas, né, principalmente aqui, a concorrência. Hoje a gente vê dentistas também com estrutura pequena no seu consultório cobrando barato. Também, quem mais está dentro aqui da concorrência? Os convênios. Então, eu vejo, Carla, que a culpa também é dos convênios, a culpa de eu ganhar pouco, de eu tirar pouco do consultório, de eu praticamente não ter lucro, é dos convênios, das clínicas que fazem propaganda, das clínicas que cobram barato, dos consultórios, dos dentistas que não cobram consulta. Então, não existe isso, não cobrar consulta? De quem é a culpa por não cobrar consulta? Como é que isso começou? Isso provavelmente começou lá com as clínicas que resolveram atender um público C, um público D, com menor poder aquisitivo, e que essas clínicas queriam era atrair uma quantidade grande de pessoas para dentro, para daí fechar tratamento com elas, ou seja, queriam volume, e aí usaram essa estratégia de não cobrar consulta. Mas era um modelo de negócio dessas clínicas. É um modelo de negócio e não tem nem certo nem errado. É um modelo de negócio. O problema foi quando os dentistas que têm uma estrutura menor, que tem um consultório, 2 consultórios, começaram a olhar para essas clínicas e entenderam que deveriam agir da mesma forma. E começaram a copiar o modelo de cobrança das clínicas. Por quê? Porque esses dentistas não sabiam como atrair pacientes para o seu consultório, não sabiam fidelizar os pacientes. Então, qual foi a alternativa que enxergaram? Vamos lá mergulhar junto, vamos lá para a guerra de preço. E aí, abaixaram suas tabelas, começaram a não cobrar consulta também, aparelho ortodôntico. Muitos dentistas não cobram pelo aparelho ortodôntico, pela instalação, porque isso começou com as clínicas que queriam atrair um público de um poder aquisitivo menor. Só que aí foi um grande erro do dentista, ao invés de trazer valorização para si, para o seu atendimento, para aquilo que ele faz de melhor, ele quis se igualar às clínicas, copiando o modelo de cobrança, mas não copiando o modelo de negócio. As clínicas têm potencial de atender uma grande quantidade de pacientes. Então, as clínicas têm um potencial de atender uma grande quantidade de pacientes. Um dentista que tem uma sala clínica não tem. Tem o seu limite de agenda reduzido, tem um limite. Então, não é uma boa estratégia fazer uma cobrança igual às clínicas, que atendem inclusive um outro público. Então, essa primeira questão aqui, a culpa é da concorrência? Na verdade, o dentista precisa aprender a se valorizar. E a gente vai conversar sobre isso. Não sei se você já parou para pensar nisso. Você se valoriza ou está sempre querendo que o paciente te valorize? Você se valoriza no sentido de gerar valor, agregar valor para o paciente? Porque é ele
quem tem que enxergar valor em você. Se ele está trocando você pelo mais barato, ele não está vendo valor em você. Se ele está trocando você e lá fazendo convênio e sendo atendido num outro consultório, ele não valorizou você, ele não viu o valor. Você não mostrou o valor para ele. E se você tem, é claro que todo mundo aqui vai responder para mim, claro, Carla, que eu me valorizo. Lógico que sim. Eu sei que eu tenho valor. E aí eu digo, sim, você tem valor. Mas será que você sabe mostrar isso para o seu paciente? Será que ele está vendo isso? Existem formas, várias formas, estratégias possíveis de serem implementadas numa divulgação, numa consulta, num contato pós-venda, pós-tratamento com seu paciente, que vai agregando muito valor para você e o paciente não vai mais te comparar com outros, concorrência. Vamos lá, um outro ponto aqui. Culpar os pacientes. Por que muitos dentistas culpam os pacientes pelo seu fracasso? Culpam os pacientes pelo seu faturamento baixo? Pela sua frustração na odontologia? Por quê? Porque pedem muito desconto? O paciente muitas vezes pede desconto, né? Desconto, ó. Você apresenta ali um plano de tratamento, passa o valor e o paciente pede desconto. E muitas vezes o dentista não sabe ali como fazer, como negociar. Eu vou abrir um parênteses aqui, se você ainda não está no meu canal gratuito do Telegram, Dentista Referência, eu vou deixar o link aqui. No canal eu compartilho quais foram as estratégias que eu usei para sair de um pequeno consultório e hoje estar à frente de uma rede de clínicas aqui na região de Campinas. Então, lá no Telegram, eu vou deixar os links aqui no Face, no YouTube e aqui no Instagram. Tem o link na minha bio, mas é só procurar lá no Telegram Dentista Referência, você vai encontrar lá o meu canal, tá bom? Faça parte lá, convide um amigo também para estar com a gente lá. E aí, ok, Carla, paciente pede muito desconto. Esse é um problema e, enfim, é um problema sério para mim. Buscam o dentista mais barato. Tem dentista que fala isso para mim, né? Cirurgião dentista que fala para mim, Carla, o meu problema, eu não sei o que fazer. Meus pacientes não fecham comigo, acham caro, fala que é caro, doutora, o tratamento e vão buscar alguém mais barato. Então vamos lá, é o mais barato. Então é o paciente que é o culpado porque eles faltam. Os pacientes faltam. Eles faltam, eles atrasam. Eles não me valorizam. Os dentistas falam muito isso para mim. Carla, os meus pacientes faltam demais. E se faltam é porque não me valorizam. Se atrasam, eles atrasam. E aí eu não atendo o paciente que atrasa. Eles não me valorizam. Tá? Os pacientes não fecham tratamento comigo. Ou então não retornam. Carla, não consigo fidelizar meus pacientes. Eles não voltam. Falo com eles ali depois de 6 meses ou depois de 1 ano. Falo que já está na hora de voltar. Eles não agendam um novo tratamento, uma nova consulta. Então vamos lá aqui, ó, não voltam. Então tudo isso na cabeça do cirurgião dentista, tudo isso é motivo para sua estagnação. A culpa ou é da concorrência ou é dos pacientes. Da concorrência porque cobra barato, a culpa dos convênios, a culpa por fazerem propaganda e o dentista muitas vezes não sabe como divulgar o que faz de maneira ética e acaba não fazendo nada em relação a isso. Ou então a culpa é dos pacientes, que pedem desconto, que querem pagar o mais barato, que não fecham um tratamento, que não voltam, que faltam, que atrasam.
Agora, eu vim aqui dizer que a culpa não é da concorrência, que a culpa não é dos pacientes, que a culpa da sua frustração na odontologia, se você estiver estagnado ou com o faturamento caindo, ou se os seus melhores pacientes estão desaparecendo, que a culpa é a sua. Por quê? Isso só está acontecendo porque você não está sabendo mostrar valor para os seus pacientes. Pensa em você. Quando você valoriza um profissional, quando você valoriza um produto ou um serviço, você é fiel a ele. Você volta lá. Você compra de novo. E nós, na área da saúde, temos uma grande vantagem de, possivelmente, quando o paciente gosta do nosso atendimento, nos valoriza, dificilmente ele vai nos trocar por um outro profissional. Então, dentistas, médicos têm essa vantagem. Quando o paciente confia em nós, ele não vai trocar. Por que trocaria por outro profissional? Vai testar, ver se é diferente de uma loja, por exemplo, que é muito mais difícil fidelizar um cliente, porque existem outras tantas que vendem produtos iguais ou semelhantes. Na odontologia, não. O paciente pode comparar produtos. Então, se você é um dentista que o paciente chega lá e ele consegue comparar você com outro consultório ou com uma outra clínica, enfim, você realmente não vai se diferenciar em nada para ele, você não vai gerar valor para ele não vai ver valor em você. Em relação aqui a buscar o mais barato, tem uma história de um aluno meu do método Dentista Referência, que assim que ele entrou no método, nem vou falar o nome dele aqui, que eu não pedi permissão para ele falou assim para mim: Carla, logo que ele entrou, ele falou assim: Carla, eu acabei de atender uma paciente ontem, passei um valor de tratamento para ela de R$10.000 e ele faz reabilitação oral. Você acredita que ela virou para mim e falou assim: doutor, com esse dinheiro eu troco de carro, muito caro. E ele ficou sem saber o que falar para ela depois. E ela saiu e não fez o tratamento com ele. Ele ficou muito frustrado com aquilo. Ele tinha acabado de entrar no curso. E eu falei para ele: você precisa gerar valor na sua consulta. Se você não gerar valor, você não vai fechar tratamentos de alto valor. De alto valor. O próprio nome já diz. Mas é o paciente que tem que perceber valor naquilo que você está oferecendo. É ele que tem que é ele que tem que perceber valor em você. Isso é fundamental. E hoje, há uns meses atrás, ele me mandou uma mensagem dizendo que tinha alcançado o seu 25 em 1, ou seja, já tinha feito um faturamento de R$25.000 no consultório com 2 tratamentos de alto valor, usando as estratégias que eu ensino dentro do curso online Dentista Referência. Então ele aprendeu a fechar tratamentos de alto valor. Ele aprendeu essas estratégias, a ser valorizado, a ser visto como alguém de alto valor. Esse é o grande problema do dentista. Não saber se valorizar no sentido de ser percebido como alguém mais valioso. E aqui eu vou trazer para vocês a fórmula que eu uso no meu dia a dia, é do dia a dia aqui do meu atendimento, que é a fórmula do valor. Porque valor é subjetivo. É difícil falar, mas Carla, o que é valor? Como as pessoas vão ver valor em mim? O que é isso? Eu não sei. Tem dentistas que falam isso para mim: Carla, eu não sei se eu estou gerando, agregando valor na minha consulta ou na minha divulgação, quando eu divulgo o que eu faço.
Eu não sei. Então, eu vou trazer aqui a fórmula do valor. O que é? Vamos desenhar aqui, ó. Valor. O que é valor para o paciente? O que é valor para você? O que é valor para mim? Para qualquer pessoa? É as vantagens, é uma conta simples, vantagens ou benefícios menos os custos. Então é isso, ó. É vantagem menos custo. Valor é igual a vantagem menos custos. Esse é o primeiro passo para você entender o que é agregar valor para alguém, seja na sua divulgação, seja na sua consulta, na sua comunicação, seja a sua funcionária, será que ela está agregando valor no relacionamento ali com o paciente, no telefone, na hora de agendar? Valor, vantagem menos custo. Vantagem para o paciente é aquilo que ele entende que é benefício para a vida dele, que é uma vantagem para ele. Então, tudo que você faz no seu atendimento, desde uma divulgação, se você fizer, mas no atendimento na sua recepção, tudo que você faz, como você acolhe o paciente, como você atende, como você explica sobre o tratamento, como você apresenta aquele planejamento para o paciente, tá aqui em vantagem. Ele precisa ver vantagens para fechar com você. Ele precisa ver vantagens para querer fazer um agendamento. Ele precisa ver vantagens para querer voltar. Então, vantagens, as vantagens precisam ser maiores, vamos colocar aqui uma flechinha, ó, do que os custos. Vantagem maior que o custo. Dentro de custo está o custo financeiro. Mas esse não é o único custo que o paciente vai ter com você no seu atendimento, durante um tratamento com você. Não é só o custo financeiro. E o dentista muitas vezes não pensa sobre isso, não tem consciência disso. Que o que está aqui dentro dos custos também? Um mau atendimento da sua funcionária. O que está dentro dos custos? É você não atender no horário que ele pode, que ele gostaria de ser atendido. O que está aqui no custo? É você realizar uma consulta e nem conversar muito com ele, não procurar saber quais são os problemas que ele tem, o que o levou até ali no seu consultório. Está dentro dos custos você não explicar na linguagem do paciente por que é que ele precisa de você, por que é que ele precisa do seu atendimento. Isso é um custo quando acontece. Falta de explicabilidade, que é uma explicação clara, que é a clareza com o paciente. A falta de um atendimento acolhedor, humanizado, que resolve os problemas do paciente. A facilidade para ele chegar até lá. Isso está em custo. E também o custo financeiro. Agora, quando ele percebe que você vai trazer vantagens para a vida dele, não é para a sua, é para a vida dele, que ele vai ter benefícios se tratando com você, que benefícios são esses para a vida dele? Porque corrigir a classe 2 não é benefício para a vida dele, ele nem sabe o que é isso. Fazer um implante ósseo integrado, se você não falar dos benefícios disso para a vida dele, das possíveis consequências negativas, dos possíveis problemas que ele pode ter se não fizer aquele tratamento, se você não mostrar uma imagem para ele que faça perceber a necessidade, entender a necessidade e a urgência daquele tratamento, isso tudo é vantagem, você não está gerando aqui uma ideia para ele, uma sensação de benefício, você não está fazendo ele imaginar que ele vai ter benefícios com você.
sendo seu paciente ou retornando. Por que um paciente muitas vezes não retorna e o dentista não consegue fidelizar? Primeiro ponto, muitas vezes é por falta de cultura, sim, do brasileiro de cuidar da saúde. De ir realmente com uma frequência grande ao cirurgião dentista. Muitas vezes não vai nem ao médico. Ao dentista é pior ainda. Então você precisa educar o paciente, é uma vantagem aqui em relação a isso. E por que é que ele não volta também? Porque não viu o valor em você. Se você gerar valor, ou seja, apresentar para ele, fazer ele perceber que com você ele tem muito mais vantagens do que custos, você fecha mais tratamentos, você não vai ter concorrência, você vai se transformando num profissional de alto valor. Profissional de alto valor é aquele que é percebido como alguém de alto valor. Não se trata de quantas especializações você fez. Não se trata de quanto se fez mestrado, se fez doutorado ou se fez curso lá em Harvard. Não se trata disso. Se o paciente não perceber valor nisso, valor em você, no seu consultório, na sua clínica, você vai continuar sofrendo com faturamento baixo, com estagnação, com frustração, apesar de estar sempre se atualizando. Então, é você que precisa gerar valor, é você. Por isso eu falo, quem é o culpado? É a concorrência? É o paciente? Não é. E aí, é muito importante, Carla, o que é valor? Como assim? Tudo bem, eu entendi que é preciso agregar ali mais vantagens e benefícios para o paciente, ele tem que perceber isso na vida dele muito mais do que custos. E aí, quando você chega nisso, a hora que vai falar do valor do tratamento, que é lá no final da consulta, eu sempre ensino isso, muitas vezes, quando você trabalhou isso aqui direitinho, apresentar vantagens, fazer o paciente imaginar os benefícios que ele vai ter para a vida dele, mostrar que você é um profissional capacitado para resolver aquele tipo de problema, experiente. Chega lá no final, você vai falar do custo financeiro para ele, muitas vezes ele acha até barato. Outro dia até uma aluna minha falou isso para mim, falou, Carla, foi tão interessante, eu segui exatamente o roteiro que você ensina dentro do curso do Método Dentista Referência. E chegou no final, aquele paciente falou, puxa doutor, eu achei que fosse mais caro, vamos fazer. Passou o cartão e fez o tratamento. Ou seja, ela gerou valor na consulta. E para entender bem sobre valor, é preciso entender o que é gerar satisfação para o paciente. O que é satisfação? Muitos falam por aí, né, que o paciente tem que sair satisfeito de um tratamento, de uma consulta, de um atendimento. Mas também é algo subjetivo. Só que isso é o que orienta todo o nosso atendimento aqui nas clínicas. Isso é o que orienta todo o atendimento que os meus alunos dão para os seus pacientes. Para alcançarem um faturamento de R$25 mil ou mais por mês nos seus consultórios. Para atraírem mais pacientes novos, para fidelizarem aqueles que já passaram pelo seu atendimento. Então, o que é satisfação do paciente? O que é um paciente satisfeito? Como é isso? E aí eu vou mostrar aqui uma outra fórmula, que é a fórmula da satisfação, tá? É o seguinte, satisfação, vamos lá. É uma conta bem simples. É o resultado dividido pela expectativa. Dividido pela expectativa.
que significa isso, Carla? Que todo mundo que chega no seu consultório tem uma expectativa. Nós, quando vamos a uma loja, nós temos uma expectativa ali de atendimento. Eu, quando vou a uma loja, eu tenho uma expectativa de ser bem atendida. Se eu precisar de algum produto, já ter o vendedor ali à disposição. Eu tenho uma expectativa de não ter um vendedor em cima de mim ali o tempo inteiro. Não gosto disso. Então, o que é satisfação? Satisfazer o paciente é quando o resultado que você gera para ele é maior do que a expectativa. Então, como é o resultado? Qual é o resultado satisfatório dessa fórmula? É quando o numerador aqui, lembra da matemática? Numerador e denominador. Quando o resultado aqui é maior e a expectativa é menor. A gente sempre deve buscar isso. Levar para o paciente um resultado muito melhor do que aquele que ele esperava. Isso é o encantamento do paciente. Isso é encantar o seu paciente. Não é nem satisfazer. Você satisfaz o paciente se fica no 1 a 1 ali, se empata. Se o resultado for igual à expectativa, não, eu esperava um resultado ok de um clareamento. E foi o que aconteceu. Então foi ok. O ok, tudo bem. O paciente sai satisfeito, beleza. Possivelmente ele volte, mas provavelmente ele não vai te indicar. Quando você encanta o paciente, ou seja, gera um resultado muito maior, muito melhor do que aquilo que ele esperava, e ele sai feliz, é o paciente que sai feliz, aí sim você está encantando esse paciente. Aí, ó, a satisfação tá lá em cima. E concorda que satisfação alta, encantamento, tem tudo a ver aqui com valor? Tudo a ver com valor. Isso é agregar valor. Isso é ele ver vantagem. Isso aqui está relacionado a seu tratamento, o resultado do seu tratamento ser melhor do que a expectativa que o paciente tinha. Isso está relacionado ao seu atendimento, ao atendimento da sua equipe. Como eu falei, numa loja, eu tenho uma expectativa em relação ali ao vendedor, ao comportamento dele. Então, o nosso paciente também tem uma expectativa em relação à nossa equipe, em relação à sua recepcionista. Ele tem uma expectativa em relação a você. Como você atende, como você encanta. Você precisa gerar valor para o seu paciente. A culpa é de quem? Da sua estagnação? É da concorrência? Não é, definitivamente não é. É dos pacientes? Menos ainda. Mas é sua. É sua que não sabe gerar valor para eles. Valor na divulgação, valor no seu atendimento, valor na hora da consulta de fechamento e valor para fidelização. Isso é fundamental para o dentista que quer sair dessa situação de estagnação na odontologia, que quer sair, que precisa de mais pacientes, que precisa aprender a atrair mais pacientes, a fidelizar os seus pacientes. É agregar valor, gerar valor para eles. E fundamental entender o que é satisfação. Será que os seus pacientes estão satisfeitos? Já fez uma pesquisa sobre isso? Será que eles veem você como um profissional de valor ou não? Faça uma pesquisa e descubra. Agora, se a sua agenda está diminuindo de pacientes, se os pacientes não estão chegando, opa, isso aqui é um sinal vermelho. Vai procurar saber.
vai entender, olha para dentro do seu atendimento. O que será que você está fazendo ali para perder esses pacientes? Será que é por causa da concorrência? É a concorrência que está roubando os pacientes do meu consultório? Ou são os pacientes que não veem valor em mim por causa da concorrência lá que cobra mais barato? Não está fechando comigo? Então, seja um profissional de alto valor. O que é que você precisa fazer? Como se diferenciar da concorrência? Você só vai ser visto como alguém de valor se você for percebido como alguém diferente, diferente dos outros, especial. É preciso criar essa conexão com o seu paciente para que ele feche com você, para que ele valorize você, para que você tenha a possibilidade de gerar satisfação para ele e que depois ele volte. Então, se você hoje, não sei qual é a sua situação, se você hoje está com faturamento estagnado, né? Se a sua situação hoje é estagnação no faturamento, cuidado porque ele pode começar a cair, se você não estiver fazendo nada para reverter isso, para crescer, ou para voltar a crescer ou para começar a crescer. Por quê? A gente sabe que muitos dentistas estão aí no mercado, isso é fato. Mas para eles não serem uma concorrência para você, você precisa se destacar da concorrência, você precisa se tornar uma referência. E pergunte-se hoje, você é uma referência para os seus pacientes? Seus pacientes te indicam? Se os seus pacientes te indicarem e você tiver novos pacientes vindo dessas indicações, você sim pode estar se tornando uma referência. Mas se você não tiver pacientes te indicando, sua agenda cheia, seu faturamento crescendo, cuidado. Cuidado, porque aí você pode cair sim na armadilha aqui da concorrência. Pode cair sim aqui na guerra de preço e achar que é isso. E achar que não deve cobrar consulta porque ninguém cobra. E achar que não pode cobrar por um aparelho ortodôntico, pela instalação de um aparelho ortodôntico, porque ninguém cobra. Vai cair na armadilha de ficar dando desconto para fechar tratamento. Por quê? Porque não sabe gerar valor. Então isso aqui é fundamental, a fórmula do valor e a fórmula da satisfação do paciente. Isso aqui é um erro para o dentista, colocar a culpa em algo que está fora dele e não olhar para dentro do seu atendimento. É preciso fazer uma autoanálise. Olhe para você, olhe para dentro do seu consultório, olhe para a sua equipe. Quem quer crescer tem que ter autocrítica, tem que querer melhorar, melhoria contínua. Isso tem que ser um mantra para você. Melhorar 1% ao dia. Para isso, você precisa enxergar que pontos do seu atendimento, no seu consultório, em todo o atendimento, na sua divulgação, na sua gestão, no tratamento, quais são os pontos que precisam de melhoria. E para isso é fundamental olhar para dentro. E eu estou falando com você que culpa quem está fora, que culpa quem não tem culpa. E que não entende, que não entendeu ainda que a responsabilidade pela situação em que você se encontra é só sua. Nós temos que agir naquilo que nós temos controle. Será que aqui você tem controle? Sobre o resultado que você gera para o paciente, você tem controle?
Sobre a expectativa dele, muitas vezes não tem controle, mas sobre o resultado, sim, isso depende de você, da sua funcionária, da sua equipe, do treinamento que você dá para ela, do resultado do tratamento que você fez no seu paciente, das estratégias de marketing que você usa para fidelizar o seu paciente. Isso depende de você. Agregar valor aqui numa consulta, aprender a fechar tratamentos de alto valor com o seu paciente, isso depende de você. Isso está ao seu alcance. Agora, a concorrência, o número de faculdades de odontologia que existem, que estão abrindo aí no nosso país, você não tem controle sobre isso. E aí o cirurgião dentista que culpa quem está fora é aquele que não está crescendo, pode observar. É aquele que está estagnado, que possivelmente logo pode até fechar o consultório. É aquele que mal paga as contas, vive no vermelho ou empatando. Então é preciso tomar uma decisão. Você vai continuar culpando os outros ou você vai trazer a responsabilidade para você? Vai entender o que é que você pode fazer para mudar a sua realidade. Ninguém vai mudar a sua realidade. A concorrência não vai. Os pacientes, menos ainda. É você que precisa mudar a realidade deles para que a sua realidade mude também. E o que é que você está fazendo hoje? Está buscando melhorar? Em quê? Está buscando aprender como atrair mais pacientes para o seu atendimento? Ou não? Está buscando entender por que é que seus pacientes não estão voltando? E que ações você pode fazer no seu consultório para reverter essa realidade? E os pacientes voltarem. E possivelmente começarem a te indicar, a trazerem mais pacientes. Então a dica prática dessa live hoje é a seguinte: olha para dentro. Olha para dentro e entenda, você está gerando valor? Será que seus pacientes estão satisfeitos? Tem muitos pacientes indo para consulta, mas não fecham? Como será que está sendo esse atendimento? Seu, da sua equipe? Será que está sendo satisfatório ou encantador? Quem cresce é quem encanta os seus pacientes. É simples assim. Não é fácil, mas é simples assim. Então a dica prática de hoje é: olhe para dentro de si. Olhe para dentro do seu atendimento. Do seu também, tá? Isso é um desafio. Será que você também está atendendo de forma valiosa o seu paciente? Será que ele está vendo valor em você? Você, cirurgião dentista? Isso é fundamental. Essa é a essência de um negócio que cresce. Se o cliente não valoriza, ele não volta. Simples assim. E nós também agimos assim. Então, quem culpa o paciente? Porque atrasou, ele não me valoriza. O paciente faltou, ele não está me valorizando. Quem tem esse pensamento, está com um pensamento equivocado, está errado. O foco não é esse. Você é que precisa fazer ações para que o paciente te valorize. Os melhores pacientes são aqueles indicados, a gente sabe disso. Eles já vêm praticamente prontos para fechar o tratamento. Você não precisa fazer muito esforço. Não tem um custo de aquisição, você não precisou fazer uma divulgação para atrair esses pacientes. Então, aquele dentista que começa a se tornar referência e vem junto com isso o crescimento no faturamento, essa é a consequência, uma das consequências,
ele começa a ter cada vez mais pacientes indicados. A dica prática de hoje é: olhe para dentro do seu atendimento e descubra ali pelo menos um ponto que precisa ser melhorado. Aquele um ponto que você sabe que de vez em quando o paciente reclama, o paciente fala alguma coisa ali negativa, e busque solucionar aquilo. Busque melhorar naquele ponto de contato. É preciso melhorar 1% a cada dia para crescer. Para você que quer alcançar um faturamento de R$25 mil ou mais por mês no seu consultório ou na sua clínica por cadeira odontológica, sim, isso é possível. Meus alunos têm esse resultado. É preciso olhar para si, olhar para dentro e buscar sempre essa melhoria aplicando as estratégias certas.